Proclama a palavra de Deus. Estamos caminhando pelo Evangelho de Mateus. E Mateus, que era um judeu muito inteligente, dividiu o livro dele, o rolo que ele escreveu, em grandes sermões de Jesus. Ele pôs tudo muito organizado. E nessa etapa que nós estamos, Jesus já tinha escolhido 12 alunos que estariam muito próximos dele para aprender todas as coisas. Aprender a sua oração, aprender as coisas sobre o reino de Deus. Também ouvir muitas histórias para poder contar para todas as pessoas de todo o mundo. Ah, como que Jesus era um bom professor. E por ser um bom professor, ele escolhia o lugar que ele dava suas aulas. Um desses lugares é um mar, que na verdade é uma lagoa. Mas como assim um mar que era uma lagoa? Para aquele povo que tinha tanta área de deserto, quando encontravam uma quantidade de água desse tanto aí que nós vemos na imagem, eles falavam assim, é um verdadeiro mar. Mas era uma lagoa lá em Israel. Esta quantidade de água, que estava ali no território de Israel, recebeu o nome de Mar da Galileia, porque a região que ela estava era a região da Galileia. O povo judeu também conhecia como Quinesete. Ai, mas que nome difícil! Mas olha só na gravura. Parecia uma harpa, daquelas que a gente imagina Davi tocando, louvando ao Senhor, criando salmos. E como a harpa tinha esse nome, o lago também recebeu esse nome. Em volta desse lago, que tinha montanha por todos os lados, Jesus viveu várias histórias emocionantes. A gente vai vendo aqui as histórias de Mateus. Olha só um mapa do território de Israel, para a gente entender bem. O que passa ali no meio, essa parte azul bem fininha, é o Rio Jordão. O Rio Jordão, então, ajunta essa água toda nesse lago na parte de cima, que é o Mar da Galileia. E depois vem percorrendo todo o território de Israel e deságua num lugar muito fundo da terra, mais fundo do que na beirada do mar. E aí vira um mar morto, porque tem muito sal naquela região. Sal natural, pedras de sal. E aí o mar fica todo salgado. Mas lá onde Jesus escolheu para dar as suas aulas para os seus discípulos, a água é bem docinha. Jesus ia caminhando e contando as histórias. Mas além dos 12 discípulos, as pessoas começavam a ver que aquele homem tinha uma palavra que tocava os seus corações. Não era só um simples professor. As histórias dele não eram só páginas de livro. As histórias dele não eram simples histórias que ocupariam páginas de livro. Eram histórias que tocavam cada um. Ele falava da necessidade daquele povo. Vamos lembrar que o povo estava vivendo sobre uma opressão muito grande. Eles tinham que pagar altos impostos e eles mesmos não podiam escolher o rei que estava sobre eles. Eles não podiam ter liberdade naquela terra, porque os romanos estavam em todos os lugares. Claro que eles podiam continuar ensinando as palavras que eles tinham aprendido dos seus pais. Continuar contando as histórias do povo de Israel, que a gente tanto gosta do Antigo Testamento. Mas aquele professor Jesus tinha alguma coisa de diferente. Por isso, as multidões foram se ajuntando. Jesus, então, se colocou num lugar ali perto do Lago de Genezaré, ou do Mar da Galileia, e ele se assentou. Para aquele povo, para aquela cultura, se assentar queria falar assim, ó, atenção, eu vou falar uma coisa muito importante. Prestem atenção, assentem-se, porque estando assentado, eu vou falar palavras que vocês devem ouvir e guardar no coração. E sabe,
Mateus nos conta e nos relata, então, que Jesus deu o sermão das bem-aventuranças. Em algumas Bíblias está falando felizes. Ele ia pronunciar quem eram as pessoas felizes ali naquela terra. E eu estou falando felizes desse jeito porque é assim mesmo que está escrito no original, com um ponto de exclamação bem grande, com uma ênfase que aquelas pessoas realmente tinham esse adjetivo de felicidade. Bem-aventurados, felizes. Só que Jesus deu uma lista que era muito diferente. As pessoas às vezes podiam ouvir assim: felizes os que estão no poder lá, não é como os romanos. Felizes os que têm muito dinheiro para pagar os impostos, para comprar uma casa. Felizes aqueles que estão sempre sorrindo. Mas Jesus sabia que essas coisas todas eram passageiras, que todas essas coisas não tocavam o coração e nas necessidades que aquele povo tinha. Então Jesus falou direto ao coração daquele povo. Felizes aqueles que choram, porque Jesus viria consolá-los. Felizes aqueles que promovem a paz, ou essa palavra enorme, os pacificadores. Olha só quem mais que Jesus abençoou. Os humildes de espírito, aqueles que sabem que não têm nada e que são dependentes do Senhor. Os mansos, que conseguem pensar antes de resolver, antes de tomar uma atitude, que têm uma inteligência vinda de Deus para poder falar, conversar, fazer as coisas. Também aqueles que têm fome e sede, mas de justiça, de que todas as pessoas tenham a mesma quantidade, que ninguém perto de você esteja passando frio ou passando fome e que a gente saiba dividir tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Também são felizes aqueles que têm misericórdia, que sabem sentir a dor daquele que está do seu lado. Felizes os limpos de coração. E a gente sabe que o nosso coração é limpo por esse Jesus maravilhoso, pelo sangue de Jesus derramado por nós. Opa, pulou aí as figuras. Felizes também aqueles que eram perseguidos, porque o povo estava sendo perseguido ali. E também, felizes também os perseguidos. Aquele povo estava sendo perseguido. Mas Jesus não estava falando só para aquele povo daquela época, assentado naquelas montanhas lindas, sentindo o ventinho do mar da Galileia. Jesus está falando para mim e para você nesses dias hoje também. Ele está falando os valores do nosso coração. Através de Mateus, ele está deixando uma lição. Através de Mateus, ele está deixando uma lição de como o reino dele precisa ser estabelecido aqui na terra, na sua casa, na sua família. E quando você voltar para a escola, não é? Meu nome é Berta Maia. Eu posso sentir o ventinho do mar da Galileia e ouvir a voz de Jesus quando eu leio a palavra de Deus no Evangelho de Mateus.